Que a graça e o amor de Deus, o nosso Pai, sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. O tema da nossa mensagem é: somos a raça escolhida, sacerdotes do Rei, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai sem Jesus. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nos lembra a palavra: não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. É o que nos diz o Salmo 146, versículo 13: pois vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10 nos garantem isso. A todos vocês desejo a paz do Senhor ressuscitado, que esta esteja com todos vocês. Neste quinto domingo de Páscoa, a igreja continua a celebrar não apenas o fato da ressurreição, mas as implicações profundas deste evento na vida de todas as pessoas. E o fato é: Cristo vive, e porque Ele vive, nós também viveremos. Cristo reina, porque Ele reina, nós também pertencemos a um reino eterno. Isso não são afirmações filosóficas, mas verdades irrefutáveis. O mundo verá estas verdades acontecerem visivelmente quando Jesus, que foi assunto ao céu, voltar para buscar os seus servos e os receber em seu reino. Os textos bíblicos de hoje, o Salmo 146, Atos 6, 1 a 9, 1 Pedro 2 a 10, João 14, 1 a 14, nos conduzem a uma reflexão profunda sobre a identidade, confiança, missão e salvação. Eles respondem às perguntas essenciais da vida cristã: quem somos? Em quem confiamos? Para que existimos? E como chegamos a Deus? O Salmo 146 nos chama a colocar nossa confiança no Senhor. O texto de Atos 6 nos mostra a igreja organizada no serviço. Cada um tem um papel muito importante, cada um tem uma função excepcional e que não pode deixar para o outro. Qual que é a tua função na igreja? Não deixe para o outro. Como dizia já há um bom tempo, que conheci uma sábia senhora: atrás de um folgado vem um afogado. Atrás de uma pessoa que é relaxada no serviço e deixa para o outro, tem alguém que está se matando para fazer o seu trabalho e mais o do outro. Por isso, eu e você temos um compromisso muito sério. Precisamos fazer a nossa parte. Não porque é uma obrigação, mas porque é um privilégio. Nós não trabalhamos para pessoas, nós trabalhamos para Deus. Por sua vez, a carta de 1 Pedro declara quem somos diante de Deus: povo escolhido. Não somos qualquer povo, somos povo resgatado pelo sangue precioso de Jesus. E o Evangelho de João nos apresenta a declaração mais exclusiva e consoladora de Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim, diz Jesus. Hoje, todas essas verdades se unem em uma única mensagem: somos povo de Deus por meio de Jesus Cristo e somos chamados a viver o seu chamado na identidade da fé, serviço e fidelidade. Não um povo qualquer, mas um povo que, comprado por um valor tão alto que só Deus pôde pagar, e fomos pagos com o santo e precioso sangue do Senhor Jesus. Você consegue calcular o preço que é isto?
Consegue imaginar o que significa isso? Mas se você se der conta, quão miseráveis somos nós, que nos vendemos por uma promessa de que talvez teríamos conhecimento do bem e do mal, e isso seria bom. É o que o diabo fez com Adão e Eva, quando lhes propôs comessem eles o fruto do conhecimento. Então, quão valiosos somos para que Deus nos comprasse com seu santo e precioso sangue. Ao mesmo tempo, que povinho miserável que nós somos, ao ponto de nos vendermos por tão pouco. A verdadeira confiança, o Senhor reina. É preciso que eu e vocês nós compreendamos isso. O Salmo 147 começa com um convite à adoração. Aleluia, que todo o meu ser te louve ao Senhor. É um chamado para louvar ao Senhor enquanto há vida. Mas o salmista também faz um alerta muito sério: não confie em poderosos nem em seres humanos, pois eles não podem ajudar. Já falei sobre isso há poucos dias atrás, pois facilmente nós nos perdemos e perdemos a razão depositando em outro pecador a confiança, a esperança que deveria estar apenas em Cristo Jesus. Perdemos tempo no mundo achando que temos lugares mais importantes para estar do que aqui na igreja. Não confiar em pessoas é um lembrete de que todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo que os salva. Romanos 3, 23, 24 nos garante isso. Essa palavra continua extremamente atual. Vivemos em uma sociedade que deposita esperança em líderes, sistemas políticos, estabilidade econômica, tecnologia, influência social, mas tudo isso é limitado, tem um poder apenas de ação. O ser humano é finito, sua força acaba, seus planos falham, sua vida passa. Pega uma foto antiga do ano passado e você vai ver como você já envelheceu, como o seu rosto já ficou mais enrugado do que era há um ano atrás. Assim é a nossa vida. Nós nem nos percebemos como a cada segundo que passa estamos mais perto do dia da nossa morte. Sua vida passa, tudo tem seu tempo, cada coisa acontece no tempo pré-determinado por Deus. O salmista nos lembra ainda: quando eles morrem, voltam ao pó, e naquele dia acabam todos os seus planos. É o que nos diz o Salmo 146, versículo 4. Em contraste a isso, Deus é eterno, fiel e ativo. O Salmo 146, versículo 10 nos garante: o Senhor reina para sempre. E mais, Ele não é um rei distante, Ele é um Deus que age com compaixão. Ele faz justiça aos oprimidos, os fazendo viver com a certeza de que toda maldade será condenada. Dá alimento aos famintos. Também Deus nos sustenta, como tem feito por todo sempre. Também aos seus filhos, como os incrédulos, são agraciados com a sua misericórdia, com a sua compaixão. Mas aos seus, a alegria se transforma em gratidão. Por sua vez, aos incrédulos, se sentem apenas como faz parte do processo da existência. Mas para os filhos de Deus, olhamos para os céus, levamos as mãos e dizemos: Senhor, obrigado por tamanha compaixão e misericórdia. Liberta os presos, até mesmo os aprisionados pela culpa, pelo medo, angústia, são libertos e encontram paz em Deus. Abre os olhos dos cegos. A alegria de ver pelos olhos da fé é algo que modifica a pessoa e gera uma esperança plena. Mas não somente pelos olhos da fé. Vimos que Jesus pode dar sim a visão física. Vimos que Jesus sim pode dar a liberdade àqueles que estão aprisionados fisicamente também. Deus levanta os abatidos, como diz, por exemplo, o texto de Isaías,
40, versículo 28 a 31, que afirma: o Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm, não perdem as forças, andam e não se cansam. Isaías 40, versículo 28 a 31 nos garantem isso. Esse é o Deus em quem confiamos, um Deus que veio ao encontro do seu povo e habita conosco, está conosco hoje. E aqui já começamos a entender nossa identidade. Somos povo daquele que reina para sempre. Nossa segurança não está em circunstâncias, mas no Senhor. Por isso, nós somos a igreja e vivemos em serviço. É o que nos garante, por exemplo, o texto de Atos 6, 1 a 9. O texto de Atos nos mostra algo muito importante. A igreja primitiva não era perfeita, assim como nós não somos hoje. Ela enfrentava desafios reais da vida cotidiana. Havia uma reclamação. As viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Assim como nós muitas vezes esquecemos de estender a mão para o nosso irmão na fé que está necessitado. Isso poderia gerar divisão, ressentimento e até ruptura na comunidade. Mas o que vemos é uma igreja, ao mesmo tempo que imperfeita, madura. Como falamos semana passada no outro culto, que a igreja se mantém não porque as pessoas são boazinhas e tal, mas porque ela está fundamentada na palavra, guiada pelo Espírito Santo. Uma igreja que não olha para os interesses dos mais próximos, mas com o olhar de servidão, servindo para que a igualdade, o amor estivessem e estejam com todos, e que fosse dada a riqueza da graça de Deus, para que mais e mais pessoas a conheçam e vivam por esta graça. Os apóstolos não ignoram o problema, eles não dizem: pô, depois a gente resolve, deixa eu pregar, fazer meu culto aqui, depois a gente vê a sua necessidade. Também não abandonam sua vocação principal. Eles tomam uma decisão sábia, delegam o serviço a homens cheios do Espírito Santo, diz o texto, e de sabedoria. Assim surgem os primeiros diáconos, pessoas responsáveis em servir. Assim como nós temos em nossa congregação a diretoria, aqueles que estão à frente, eleitos pela comunidade, que devem fazer o seu trabalho, não devem ser covardes em fugir das suas funções, mas devem executar com sabedoria, humildade, não esperando que, se o pastor não falar, então não vou fazer nada, mas que cada um assuma o seu compromisso perante os seus irmãos e diga: eu farei aquilo que me cabe, farei aquilo que o outro irmão não conseguiu fazer, pois se eu tenho esta ou aquela habilidade, vou ajudar para que todos sejam beneficiados. Então, eles tomando uma decisão sábia, escolhem os diáconos. Isso nos ensina algumas lições preciosas. Primeiro, a igreja é um corpo vivo, ela tem necessidades, ela se movimenta, ela enfrenta situações cotidianas da vida real, mas os problemas, mesmo existindo, é preciso que a gente se dê conta que eles não podem, não precisam destruir a comunhão dos santos de Deus. Segundo, o serviço é essencial na vida cristã. Cuidar dos necessitados não é algo opcional, é parte da missão do povo de Deus. E o terceiro ponto importante: Deus usa pessoas comuns para realizar a sua obra. E se você está aqui, não é por mero acaso. Deus te escolheu. Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Os diáconos não eram figuras de destaque, mas eram fiéis. E o resultado nos diz a palavra de Atos. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Atos 6, versículo 7.
Quando a igreja vive sua vocação, palavra e serviço, ou seja, eu ouço aqui no culto e coloco em ação lá na minha casa, no meu trabalho, aonde eu estou, no meio da semana até poder retornar, então a igreja cresce, pois ela prega. Não é o pastor que vai, mas é a palavra de Deus que a sua boca vai falar, vai contagiar, vai fazer com que pessoas venham a querer também saber por que você é tão especial assim. E você é especial por causa que Deus te chamou para ser a sua fiel testemunha. Então a igreja cresce. Isso se conecta diretamente com o que Pedro dirá: somos sacerdotes. Sacerdotes servem. Por isso a nossa identidade em Cristo é o servir ao próximo. É o que nos lembra no texto da carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 a 10. Aqui encontramos o coração da mensagem de hoje. É importante destacar que Pedro escreve a cristãos que estavam sofrendo, sendo perseguidos, vivendo como estrangeiros neste mundo. E o que ele faz? Ele não começa falando das dificuldades, do tipo: realmente eu sei o quanto você está sofrendo. Realmente Deus há de honrar você por causa do teu sofrimento. E não fala isso. Ele começa lembrando quem eles são. Do mesmo modo, quem nós somos hoje. O que Deus tem para nós? A resposta está nas palavras de Pedro, que diz: vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação santa, o povo que pertence a Deus. Isso nos basta. É como aquilo que nós lemos em 2 Coríntios 12, quando Paulo se queixa do espinho na carne, e ele recebe como resposta de Deus: a minha graça é tudo que você precisa. Você saber que eu estou contigo é o suficiente para que você viva e viva na certeza de que eu nunca te deixarei sozinho. Então, povo de Deus, sacerdotes do rei, não tenham medo das dificuldades. Essa identidade é extraordinária, raça escolhida. Isso significa que a nossa relação com Deus começa na graça, começa na certeza de que somos amados, escolhidos por Deus para viver na presença do Eterno. Não fomos nós que escolhemos, Deus foi quem nos escolheu. Foi quem nos escolheu, nos chamou. Não somos nós que optamos por Jesus, é Ele que escolheu. Sim, em Cristo somos sacerdotes do Rei, chamados a servir, chamados a adorar, chamados a testemunhar e dizer: Jesus fez isto por mim, Jesus fez isto por mim e por você. Sacerdotes do Rei. No Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que tinha o acesso a Deus e intercedia pelo povo. Agora, em Cristo, todos temos acesso direto ao Pai. Podemos orar, interceder, servir. Por isso, como povo de Deus, chamado pela palavra, somos nação santa. Não significa perfeição, mas separação do mundo. Separados do mundo para agora vivermos, brilharmos no mundo, para que o mundo olhe para nós e diga: quero ser igualzinho a você, para que eu também possa fazer coisas extraordinárias, levar uma mensagem extraordinária para as pessoas. Então eu e você vamos dizer: venha comigo, vamos à casa de Deus, nos assentemos aos pés do Senhor Jesus e ouçamos a sua mensagem, para que essa mensagem habite em riqueza de graça e misericórdia, para que cresçamos na fé. Como diz o próprio Pedro na sua carta: sejamos como criancinhas desejosos pelo leite espiritual, sempre de novo querendo a essência da palavra, com humildade, não com arrogância, mas como bebês que precisam daquele leite materno para serem fortalecidos e possam crescer saudáveis. E com o tempo, bom, poderemos comer comidas mais sólidas. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Ele.
você não se pertence a si mesmo. Você não tem o direito de dizer: eu vou fazer porque eu quero, eu concordo com as ideologias do mundo porque eu acho que eu posso fazer isso. Não pode. Você pertence a Deus. O sangue de Jesus derramado na cruz testifica e te garante que você agora não se pertence a si mesmo. Você é de Jesus, foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Nós pertencemos a Ele. Nossa identidade não vem do mundo, mas do Senhor. E tudo isso tem um propósito, conforme Pedro 2, versículo 9, para anunciar as obras maravilhosas de Deus. Por isso que Jesus nos comprou. Como que eu vou anunciar as coisas do rei se eu não as conheço? Como eu vou falar do meu rei se eu não tenho comunhão com ele? Como serei servo do rei se não estou em seu palácio, se eu não desfruto da sua graça e da sua misericórdia? Ou seja, nós somos escolhidos para proclamar. Nossa vida deve apontar para Deus. Pedro continua no versículo 10: antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são povo dele. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. 1 Pedro 2, versículo 10. Isso é graça pura. Não havia mérito, não havia direito, havia apenas misericórdia. Deus vendo a miséria do nosso coração e dizendo: eu assumo o teu lugar, tiro o que não presto de você e dou aquilo que eu tenho de melhor, a minha santidade em você, para que você seja santo como o vosso Deus é santo. E essa verdade transforma tudo. Então, logo, um fato: Jesus, o único caminho ao Pai, é o que nos chama a reflexão do Evangelho de hoje. E agora que chegamos no Evangelho, ali vemos que Jesus está com seus discípulos em um momento delicado. Ele fala da sua partida, ele anuncia: está prestes a acontecer aquilo que estava previsto no meu Pai, de que eu voltasse aos céus e vos preparasse um lugar. Mas para os discípulos tudo aquilo ainda era muito turvo, muito complicado de entender. O coração deles estava perturbado. Então ele diz, no versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 14: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Ou seja, não se desesperem. O que eu estou dizendo para vocês é verdade, confiem. Mas se não querem confiar porque eu digo, confiem por aquilo que vocês viram eu fazer. Vai Jesus dizer assim, mas no decorrer do texto. Jesus aponta para a fé e também promete lugar. Ele diz: na casa do meu Pai há muitos quartos. João 14, versículo 12. Mas o ponto central vem quando Tomé pergunta. Sempre Tomé, né? Parece eu e você. Sempre um Tomé da vida para duvidar ou ter dúvidas, assim como nós também. Nós também somos Tomés, duvidamos, temos incertezas. Ele diz: como podemos saber o caminho? É o versículo 5 que nos diz isso. E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Versículo 6 de João 14. Essa é uma das declarações mais exclusivas de toda a Escritura. Jesus não diz: eu mostro o caminho para você, venha cá que eu te mostro qual que é o caminho. Eu sou o caminho. Isso significa: não existe outro meio de salvação, não existe outro acesso ao Pai, não existe outra verdade salvadora, confirmando o que diz em Atos: salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. Somente Cristo. E em um mundo que valoriza a ideia de que somos todos os caminhos levam a Deus, Jesus afirma exatamente o oposto: não tem todos os caminhos,
só tem Ele como o caminho. Então, cuidado com aquilo que você tem concordado no seu dia a dia. Cuidado, porque isso pode te levar para longe de Jesus. A aparência, o discurso bonito que o mundo traz, normalmente vem revestidos de ideias de Satanás para te enganar, para fazer com que você caia da fé. Mesmo que tenha aparência de bondade, mesmo que tenha bons sinais de misericórdia, cuidado. Se não está espelhado na palavra, então é o próprio diabo agindo para nos enganar. O caminho é Jesus, mas essa exclusividade não é arrogância, é graça, é poder. É aquilo que Paulo em Romanos 1,16 vai dizer: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder para salvar tanto os judeus como os não judeus, porque o caminho foi aberto por Ele, no caso o Cristo, ao custo da cruz. Ele também nos diz: quem crê em mim fará quem crê em mim fará também as coisas que eu faço. João 14, versículo 12. Ou seja, aqueles que pertencem a Cristo participam da sua missão. Eu e você participamos da missão de levar o Evangelho para o maior número de pessoas possível. Pensando nisso, cabe uma bela reflexão. Certa vez um homem precisava atravessar um rio caudaloso. Não havia ponte e a correnteza era forte demais para nadar. Ele tentou encontrar outros meios, outros acessos, procurou pedras, tentou construir algo improvisado, mas nada funcionava. Até que encontrou um barqueiro experiente que conhecia aquele rio há muitos anos. O barqueiro disse: entre no barco, eu te levarei com segurança. O homem hesitou, ficou com dúvida: será mesmo que isso é verdade? Pensou tentar sozinho mais uma vez, mas finalmente decidiu confiar. Entrou no barco e chegou ao outro lado em segurança. Irmãos, Jesus é esse barqueiro, este mundo é o rio, e nós não conseguimos atravessar sozinhos. Não importa o quanto tentemos, não importa o quanto nos esforcemos, sem Cristo não chegamos ao outro lado. Mas com Ele temos segurança, porque Ele não apenas conhece o caminho, Ele é o caminho. Diante de tudo isso, como devemos viver? Bom, primeiro, confie totalmente em Deus. Não baseie sua vida em coisas passageiras. O Senhor reina para sempre. Ele é digno da sua confiança. Segundo, sirva com alegria na igreja. Há necessidades ao seu redor, e você sabe quantas coisas nós temos para fazer em nossa congregação. Deus te chama para agir, não para ficar acomodado no banco, achando que bom, isso é responsabilidade dos outros. Seja instrumento de cuidado e amor. Não interessa se, mas fulano não faz, faça você a sua parte. Terceiro, viva a sua identidade em Cristo. Você é povo escolhido. Não viva como se não fosse. Sua vida deve refletir quem você é em Deus. Não viva só por aparência do tipo: bom, agora me importo como um cristão estando dentro da igreja, mas no meu trabalho, na convivência com os meus amigos, acho que não preciso viver como cristão. Então, estou errado no meu ponto de vista. Quarto, permaneça firme em Jesus. Em meio às tantas vozes, segure-se na verdade. Só Cristo salva. Quinto, proclame as obras de Deus. Com palavras, atitudes, mostrem ao mundo quem é Deus. É para isso que Jesus nos envia. Atos 1, versículo 8, ele vai dizer: ide, sede minhas testemunhas até os confins da terra. E hoje os confins da terra é aqui em Macapá. E lá será onde você estiver daqui a pouco, quando for para a sua casa, com seus amigos. Vá servir a Deus aonde Deus tem te colocado. Queridos irmãos em Cristo Jesus, hoje fomos lembrados de algo grandioso. O Senhor reina e é digno da nossa confiança. A igreja vive e cresce através do serviço. Somos povo escolhido, sacerdotes do Rei, e Jesus é o único caminho ao Pai, não há outro. Essa é a nossa fé.
Essa é a nossa esperança, essa é a nossa identidade. Vivamos, portanto, como quem pertence a Deus. E que essa verdade esteja sempre em nosso coração. Por isso, lembre-se, somos a raça escolhida, sacerdotes do Rei, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai sem Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.